Então, dando continuidade à nossa programação, quero convidar os painelistas desta nossa roda de debate, terceira roda de debate da Arena Pecuária, que vem sendo tão importante para nós, para os nossos parceiros e principalmente para o nosso setor. Então, convido primeiramente o Juliano Bolzoni, que é do SEBRAE e gestor de projetos de desenvolvimento do SEBRAE, e muito conhecido aqui da região. SEBRAE, nosso grande parceiro na realização desta Arena Pecuária nesta edição, e também parceiros de disponibilizarmos essa possibilidade de ter todo esse conteúdo gravado, que possibilita que as pessoas que não estão aqui, pessoas de outras regiões, possam acompanhar o que a gente faz aqui na abertura da colheita do arroz, nessa parceria de lavoura e pecuária que a gente faz junto com a Federarroz. Então, obrigado. Na tua pessoa, agradeço o SEBRAE por essa parceria que é muito importante para nós, para levar esse conteúdo. Convido também o técnico Eduardo Madruga, gerente comercial da Tortuga, Eduardo, médico veterinário, conhecido, importante aí nesse trabalho de intensificação de pecuária. Convido também... vamos nos perder aqui nos cards. A Maria Eduarda Rigo Farina, da AMA Agropecuária, que é a produtora que vai estar hoje trazendo um pouco da experiência do que tem feito, né, dessa pecuária intensiva e principalmente nesse somatório de tecnologias, né, que é tão importante para a produção. E o Sérgio Bender, onde está aqui, está bem na minha frente, parceiro nosso, também parceiro da Arena Pecuária, que tem uma importância grande de nós estarmos neste local que nós estamos hoje. Foram muitas conversas, né, doutor Sérgio, para nós estarmos aqui hoje, nessa localização, e fortalecendo ainda mais a pecuária neste evento e esse potencial que nós temos, né, de intensificar. Então, essa roda de debates é uma roda para falar de pecuária intensiva e de somatório de esforços. E, por isso, esse alto nível aqui para essa roda de debate. E te entrego agora o microfone para fazer essa mediação importante, agradecendo também aos nossos parceiros que estão conosco, que fazem com que a Arena Pecuária aconteça. Instituto Desenvolve Pecuária e Universo Pecuária realizam a Arena Pecuária aqui, mas é graças aos parceiros como a Cameira, como a Vital Force, Minerva, a Tortuga e a Radar, que são, neste ano, nesta edição, são nossos parceiros comerciais, além das marcas de carne. E hoje é o frigorífico Santa Fé que está possibilitando nós termos esse almoço maravilhoso, churrasco maravilhoso, que a gente vai aproveitar depois. Então, aproveitem aí a roda de debates. Bom dia a todos. Obrigado, Marcela, pelo espaço, pelo convite. Mas a Marcela, há pouco tempo atrás, nos pediu licença ali, né, para que nós atrasássemos um pouquinho esse momento em função disso que nós assistimos agora, e de termos a oportunidade de ouvir o ex-ministro Cabreira. E enquanto eu ouvia, eu observava o público que estava atento aqui, Marcela, a quantidade de jovens, né, e o ministro foi o ministro da Agricultura mais jovens que nós tivemos no Brasil. Então, a gente formar lideranças jovens, se vê o reflexo nesses depoimentos que nós acabamos de ouvir aqui, tão importantes. E aproveitando esse tema dos jovens, eu vou abrir espaço, que o seu João Gaspar me pediu, porque ele quer fazer um agradecimento especial, né, seu João? Muito obrigado, Juliano. O Instituto Desenvolve Pecuária é um instituto jovem, completa esse ano 5 anos de trabalho. E, ao longo desses 5 anos, nós aprendemos que a nossa capacidade, a nossa força, o nosso valor virá de saber identificar outras instituições que possam caminhar conosco. Nós aprendemos que a nossa fraqueza possa ser efetivamente a nossa força. E
E esse lugar onde nós estamos hoje é um exemplo disso. Esse evento foi realizado, e nós já tivemos outros, com o Universo Pecuária. Então, a união das forças do Universo Pecuária, do trabalho deles com o nosso, é que viabilizou essa ideia de oferecer a vocês conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a presença inesperada do Antônio Cabreira aqui, essa contribuição que ele trouxe, maravilhosa, que vai estar no pé no barro em seguida aí. Mas quero dizer que as coisas não acontecem sem que tenha um agente fazendo as coisas acontecer. O professor Lobato disse que a diferença entre as pessoas é a atitude. Não é isso, professor? E nesse evento, nesse episódio, assim como no Universo Pecuária, a atitude e a realização e o mérito é exclusivo dessa menina aqui. Então, queria uma palavra. Parabéns aí. Valeu, Marcela, é um destaque. A gente sabe das dificuldades, né? Desde ontem eu venho te comentando isso, as dificuldades que é para a gente conseguir promover uma ação como esta num espaço tão importante como a abertura da colheita do arroz. Bom, pessoal, trazendo para o tema de hoje, então, a provocação, o convite, veio no intuito de conversarmos um pouco sobre pecuária intensiva, né? E o SEBRAE vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido, assim como os convidados que aqui estão, né? O Sérgio representando a Embrapa, o Madruga, com o trabalho que vem desenvolvendo há bastante tempo na Tortuga, e a Maria Eduarda, como uma jovem produtora, que tem muito a nos contar do trabalho que vem desenvolvendo. E Maria Eduarda, eu vou começar contigo, né, dando preferência às moças jovens, né, para tu nos contar um pouquinho, pelo menos uma introdução da atividade de vocês, né, contar um pouquinho da propriedade. E depois vamos aprofundar um pouco mais, mas eu gostaria que tu fizesse te apresentasse. Bom dia a todos. Então, meu nome é Maria Eduarda, eu sou zootecnista, filha de um zootecnista e de uma administradora. A gente é natural de Nova Prata. Há 20 anos, em 2004, há 20 alguns aninhos, em 2004 a gente adquiriu uma propriedade em Lavras, que é onde a gente tem a nossa base e a nossa produção de pecuária. Sou filha de um apaixonado por campo nativo e melhoramento de campo nativo. Desde 2004 é trabalhado e sempre buscando melhorar, adubar a propriedade. Trabalhamos com um ciclo completo lá dentro da propriedade. Depois de um período, a gente arrendou a propriedade, foi preciso arrendar, e entrou a soja. Então, 2/3 virou soja, e aquele 1/3 continuou na pecuária. A gente trabalha com 2 tipos de gado, tanto Braford quanto Brangus, e Eu depois vou te explorar um pouquinho mais que tu detalhe, Tá. Mas nesse primeiro giro, Madruga, eu queria que tu nos contasse um pouquinho da tua experiência, né, como gestor na Tortuga, e ao mesmo tempo, como que tu vem vendo essa questão da intensificação, não só no Rio Grande do Sul, mas a nível de outros estados, os quais tu responde por área. Bom dia a todos. Queria agradecer Desenvolve Pecuária, Universo Pecuária, principalmente a Embrapa, né, por estar cedendo esse espaço para se discutir um tema que é tão importante. E é importante sempre, né, Juliano? A gente conversa, a gente é amigo há muitos anos, e nesses 22 anos de vida profissional, eu represento aqui um time de 800 pessoas que a campo aplicam o que é a pesquisa. Então, aqui na presença do professor Lobato, em nome da Embrapa, da UFPEL, que formou a mim e tantos colegas, a Tortuga, ela acredita
no que a pesquisa produz. E nós levamos a campo o que a pesquisa produz, e a atitude que o professor fala, que todo mundo cita, são os diferenciais que os produtores botam nos projetos. E conversava com o Juliano, nesses 22 anos, os últimos 10 anos eu tenho trabalhado muito em Santa Catarina, Paraná, e quero chamar a atenção que a pecuária é algo extremamente importante, não só agora que o preço do arroz caiu, não só agora que a soja está no preço médio, mas a pecuária é algo muito importante. Regiões do Planalto Norte Catarinense, eu estava agora 2 semanas atrás em Cascavel, regiões que produzem 90 a 100 sacos de soja por hectare, colocando a pecuária na rotação de cultura, colocando a pecuária como negócio. Isso é muito importante num tema como esse, porque a pecuária, além de intensiva, e intensiva nada mais é que aplicar todas as tecnologias para aumentar a produção, para aumentar desempenho, para sobrar mais dinheiro da atividade. Ontem tivemos 2 propriedades, clientes e amigos nossos, Estância da Graça, Estância Capororoca, que são um exemplo prático disso, mas que vem fazendo isso com constância. Então, isso é muito importante falar, que a pecuária intensiva, assim como a integração lavoura-pecuária, com os projetos de lavoura de carne, hoje o SEBRAE também conduz a pecuária 1000, nós estamos falando aí de 1.000 quilos de carne produzido por hectare, até 2.000 quilos, 2.500 quilos. O Rio Grande do Sul, meu amigo Nabiger, em 2004, 2005, apresentou um diagnóstico da nossa pecuária que, infelizmente, ainda representa a média do que o Rio Grande do Sul e do Brasil. 80 a 100 quilos produzido por hectare. Isso praticamente não paga custo. Quando se trabalha com projetos com 600 quilos, 700 quilos, 1.000 quilos, 1.500 quilos, obviamente que com investimentos diferentes. Hoje de manhã, liguei para o meu amigo Eduardo Munhoz, da Porteira Dentro, para me atualizar dos preços, dos custos de produção. A gente está falando de uma soja com custo de produção, desculpa, de costas um pouco aqui. A gente está falando de uma soja que investe, Juliano, cerca de R$6.000 por hectare para 6 meses de exercício. Uma lavoura de milho que investe R$9.000 a R$10.000 e uma lavoura de arroz que investe R$14.000 a R$15.000. Como que uma pecuária com R$500, R$600 sobrevive numa atividade, tendo que conviver com esse tipo de investimentos? Aí, quando se faz pecuárias intensivas, com planejamento, execução e ação dentro da porteira, com investimentos de R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$7.000, a gente começa a colher R$5.000, R$10.000, R$15.000 em resultado econômico. Talvez a primeira mensagem que eu quero deixar, o uso da tecnologia bem definida, bem aplicada no momento certo, na hora certa, isso faz diferença. Mas, principalmente, precisamos ter mais margem. A pecuária é algo que se convive há muito tempo sem margem, por ser um negócio seguro. Agora, a pecuária só vai ter espaço, rotando cultura com soja, com arroz, com milho, com trigo, com outras culturas, se a gente conseguir ter mais produção com margem. E foi-se o tempo que a gente ganhava dinheiro na compra para a venda. Hoje, o tempo é de ser eficiente, é de ganhar quilos naquele indivíduo e quilos naquele hectare. Queria deixar essa mensagem, seja para Pelotas, seja para o Alegrete, onde tive durante 12 anos, tem alguns amigos presentes aí. A pecuária intensiva ela tem espaço em qualquer lugar. E a gente está falando de produções hoje superiores a muita lavoura de grão. Mas isso não é uma bandeira contra o grão. Isso é um elogio, porque o grão, se tem as produtividades que se tem, é porque aplicou a tecnologia que a pesquisa produziu. E na pecuária, o projeto da Lavoura de Carne é um exemplo, tu conhece bem, a gente aplica tudo somado. Cuidado do solo, cuidado da planta, cuidado do animal, mas principalmente para ter mais resultado no hectare, para sobrar mais dinheiro, para conviver com essas culturas, rotando cultura. Eu acho que a pecuária intensiva, ontem foi muito falado, é conviver com essas culturas de alta eficiência. E que não precisa ter pecuária apenas em zonas marginais. Não é no cerro, não é no mato, não é no banhado. Ela permite estar nas áreas nobres, sobrando muito recurso e principalmente melhorando a ambiência de solo. Obrigado, Eduardo. Tu citaste, e a gente discute muito isso dentro da nossa equipe, desse déficit produtivo que nós temos na pecuária gaúcha de forma geral. Claro que nós temos, e aqui temos ótimos representantes de uma pecuária avançada, de uma pecuária altamente produtiva. Mas, na média, isso reflete pouco. Então, por isso, abordamos e tratamos tanto sobre isso. E quando a gente começa a discutir, e tu citaste o 1000 aí, que é um projeto que nós viemos trabalhando nesses últimos 3 anos aí, quando tu citaste o 1000,
Da onde surge o MIL, né? É do debate com a ciência, né, com a academia, vamos dizer assim, e instituições como a Embrapa, de onde estaria o nosso potencial produtivo regional, né? Onde é que estariam os 220 sacos de arroz na pecuária? Onde é que estariam os 60 sacos, 70 sacos de soja aqui para a nossa região na pecuária, né? E quando nós ouvíamos os pesquisadores, eles nos diziam, olha, tem que buscar os 1.000 quilos produzidos por hectare, que esse seria o nível tecnológico de investimento de uma lavoura de 220 sacos e de 60 sacos. Então, quer dizer, qual é o... E a gente começou a discussão de que, bom, imagina, se a gente tem um potencial de 800 a 1.000 quilos e estamos produzindo 80 a 100, como tu citaste, nós estamos com 10 vezes menos. É como se uma soja de 60 produzisse 6 sacos. Qual é o negócio que se sustenta, né? Se discute nesse sentido. Bueno, e começamos a estruturar de que forma nós poderíamos colaborar com os produtores para que ocorresse essa transformação, né? E essa transformação não é simplesmente técnica. E isso é um ponto que hoje eu tenho plena convicção, né? Nós brincávamos no início do MIL de que nós tínhamos resolvido ir à Lua com os produtores, né? E não sabíamos bem como chegar na Lua. Hoje nós já sabemos que boa parte desse caminho, como fazer. E principalmente que desse tripé que nós construímos, né, no projeto, que foi a questão, primeiro eixo técnico, o segundo eixo de gestão, e o terceiro eixo, que foi o de desenvolvimento pessoal. E talvez hoje, se tu me perguntar onde é que está o gargalo para que a gente troque de patamar na pecuária, talvez eu te diga que o terceiro eixo é o eixo mais difícil de a gente trabalhar, que é essa questão do indivíduo, né? E por que eu digo isso? Porque esse produtor rural, pecuarista, principalmente com as características que nós temos na região, muitas vezes ele não tem o perfil empreendedor, como em outros negócios é necessário ter, né? E isso não está certo ou está errado, é questão de ajuste, né? Ele gerencia de uma forma não tão profissional, muitas vezes. Então, como liderar esse processo de transformação de uma pecuária que exige investimento, que exige gestão, que exige liderança, né? Fez com que a gente identificasse que nós precisamos cada vez mais trabalhar essas questões no produtor rural, né? E não só a técnica, que é onde muita gente se agarra. Porque se eu não tiver confiança e poder de argumentação, até mesmo para a minha equipe de trabalho, né, eu não vou conseguir que eles virem a chave. Então, está muito claro que nós precisamos trabalhar tudo junto. E esse é um recado que eu acho que é importante da gente abordar nesse momento. Mas vamos começar pelo primeiro eixo, e aí eu vou puxar o Sérgio para a conversa, né, que é essa disponibilidade, Sérgio, das tecnologias que se tem hoje, por parte da Embrapa e por parte de outras instituições, seja forrageiras, técnicas, né? A gente tem grandes parcerias com a Embrapa, principalmente com a Pecuária Sul. A gente vem trabalhando muito próximo a questão da genotipagem, da seleção de animais. Nós estamos nos baseando muito em dados, né? Cada vez mais a nossa pecuária vai ter que se basear em dados. Mas eu queria que tu comentasse um pouco mais, nesse primeiro momento, nessa questão principalmente das forragens. Obrigado, Juliano. Bom dia aos nossos colegas painelistas, ao nosso público. Primeiro, colocar assim da minha satisfação e alegria de poder participar aqui, né? E a homenagem feita para a Marcela, eu coloco aqui como minha homenagem também, porque quando a Marcela entrou em contato comigo para que a gente pudesse participar aqui, e eu ria, ela não via porque a gente estava falando por telefone, né? Mas eu ria, dizia assim, Marcela, não sabes quanto eu fico feliz, porque a gente, aqui na Embrapa, é uma empresa de pesquisa, mas a pesquisa só tem um resultado, né, se for aplicada, né? Se isso chegar no campo e isso reverberar em resultados. E eu durante anos, né, eu estava da porteira para fora, até 2009, quando eu fui contratado. E quando cheguei aqui, me perguntaram, e agora o que tu vai fazer? Eu não sou pesquisador, a minha área é de transferência e tecnologia. E eu procurei justamente responder a isso, né? Como que a Embrapa consegue ajudar o setor, com todo o trabalho que é feito por históricos pesquisadores, né? E isso é a realização, né, do trabalho de transferência e tecnologia.
Até então, a gente está na 8ª edição aqui, né, e provavelmente teremos mais 10 edições de abertura de colheita aqui no nosso espaço. E eu imagino que a grande maioria de vocês não tiveram oportunidade ou não vieram conhecer a estrutura da Embrapa antes da abertura da colheita. E assim eu manifesto a minha satisfação, porque durante esse processo a gente está do lado, eu literalmente nesse espaço de forrageiras que a gente conduz há 6 anos, vendo vocês aqui debater e na expectativa, quando é que vão me convidar para participar disso, e a gente envergonhado, né? Então a Marcela nos convida e eu fico muito feliz da gente poder estar junto, né? Porque só tem um motivo para a gente ser funcionário público e trabalhar numa empresa pública, é que o público seja beneficiado pelo trabalho que a gente faz. Então, obrigado. Eu fico muito feliz com esse convite e pela oportunidade de estar aqui, né? E a estratégia do público ser eficiente passa pelas parcerias com a iniciativa privada. Durante todos os processos que a gente faz, nós somos abertos a todos os parceiros privados que resolvam adotar tecnologias e precisem das tecnologias da Embrapa. Sobre o ponto principal que tu abordas, a questão das forrageiras, né, eu disse que eu busquei dentro dos programas de melhoramento da Embrapa, em todo o Brasil, tudo aquilo que a gente poderia colocar à disposição. Não é perfeito, né? Eu não tenho nenhum problema de dizer, nós não somos perfeitos, não somos sozinhos, né? Existe hoje, graças a Deus, existem hoje inúmeras empresas que trabalham com forrageiras. Quando eu comecei a trabalhar, e era aqui pertinho, eu trabalhei 15 anos na assistência técnica da Consulate, a gente só tinha aveia, azevém e milheto. E aí é aquele problema, né? Vazio forrageiro todos os anos, falta de comida. E quando a gente vê hoje e anda aqui, ó, nesses 200 metros, né, 100 metros aqui, nós ofertamos mais de 20 materiais só do programa de melhoramento da Embrapa. Tem algum que resolve o problema sozinho? Não. Para isso, a gente ajuda a resolver problemas, né, com planejamento forrageiro, onde a gente oferta aqui os materiais que todas as unidades que trabalham com melhoramento de forrageiras da Embrapa têm. E a gente precisa aprender, né, porque como são materiais, né, e o ministro Cabreira falava antes da questão da braquiária, né, que foi a revolução, e ainda é a revolução da pecuária do Centro-Oeste, né, a forrageira mais plantada no Brasil é a braquiária, e, no entanto, a gente aqui ainda está começando a pensar como é que eu faço para implantar, as dificuldades que eu tenho, qual é a cultivar melhor, né? A pergunta que a gente mais tem que responder é que assim, tá, mas dessas aqui, qual é a melhor? E aí, como é que eu vou dizer, né? Algumas vezes, eu tenho que dizer que a melhor é essa ou aquela, porque senão a pessoa vai sair daqui e dizer assim, mas o cara não me falou, né? Não me disse qual é a melhor. Então, eu falo por obrigação, mas no meu sentimento não existe uma forrageira que seja melhor. A gente precisa pensar em planejamento forrageiro, nós temos que pensar em estratégia da pecuária. Será que a gente vai conseguir viabilizar a pecuária com preços inferiores que a gente tem agora, no modelo tradicional de comprar terneiro para botar no azevém e tirar depois para liberar para a soja? Esse é o caminho? Ou será que a gente vai pensar em ciclo completo? Ah, mas ciclo completo não dá. Mas se alguém não fizer ciclo completo, não vamos ter terneiro. E essas vacas precisam comer 365 dias do ano. Como é que nós vamos fazer para resolver esses problemas que surgem aí? Então, o meu papel aqui, pessoal, é de mostrar o que a gente tem hoje de alternativas de forrageiras para esse ambiente, para essa realidade. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, vão surgir outros, né? Aqui, só para não estender muito nessa fala inicial, Juliano, só para situar, né? Essa área que a gente tem aqui na frente é uma área típica de terras baixas, que nós sofremos aqui com o inverno rigoroso, que é do alagamento dessas áreas, e como é que a gente consegue manter há mais de 4 anos pastagem perene tropical nesse ambiente? Com drenagem.
Se nós não drenar terras baixas, nós não vamos botar material tropical. E aí não adianta chegar ali e perguntar assim, qual é que aguenta a área mal drenada? Nenhuma. Não vai aguentar a área mal drenada se eu não drenar. Porque elas são do clima tropical, né? Elas suportam, sim, algumas umas mais, outras menos, mas não é o ambiente que a gente criou esses materiais. E aí, por isso, a gente tem que entender todo esse cenário, toda essa condição de mercado, de posicionamento, para que a gente possa efetivamente contribuir com o resultado de tantos pesquisadores. Se eu falo mais de 20 materiais, imagina quantos pesquisadores melhoristas do Brasil inteiro, desde a década de 70, 80, 90, vem trabalhando. E só para finalizar, só o programa de melhoramento de capim-elefante, que é datado de 90, foi colocar no mercado uma cultivar chamada BRS Curumi em 2012. Mais de 20 anos dentro da Embrapa. É isso que a gente quer? Esperar tanto tempo? Nós não temos como esperar. Nós precisamos somar esforços, fazer parcerias com as iniciativas públicas e privadas para que a gente possa dar resposta e resolver os problemas. Beleza, Sérgio. E conversando com vocês anteriormente, a gente veio muito com a proposta, pessoal, de certa forma, de trazer para a prática esse debate da questão intensiva. Porque muitas vezes em palestras, em eventos, a gente começa a discutir e amplia muito, mas não chega na prática, né? E muito do que está posto aqui, até pelo local que estamos, é a questão da integração lavoura-pecuária. E nós discutimos antes ali, né, Sérgio, Madruga, a própria Maria, com relação ao que é necessário, qual é uma meta interessante para quem faz agricultura, né, seja ela só soja, ou seja, soja-arroz, qual seria um resultado interessante para esse inverno, né? E então a gente brinca, quer dizer, está posto que a meta é colher soja despontando azevém, né? Isso aí a gente sabe, porque é definitivo para o nosso financeiro, para a nossa rentabilidade do negócio, o número de dias de pastejo. O que define o meu sucesso é número de dias de pastejo e produtividade em cima daquela área. E até quando eu posso fazer isso? Quer dizer, eu vou ficar na safra, acho que foi o Madruga que trouxe, agora não me lembro se foi o Madruga ou o Bender, eu vou chegar naquela primavera tendo que sair desse gado e esvaziar a minha área para plantio quando todo mundo está necessitando sair. Então, eu queria ouvir de vocês, e aí vou pedir para que a Maria Eduarda comece nos contando, né, o que eles estão fazendo lá, nessas áreas de soja, né, qual é o procedimento que vocês fazem, e depois já vou puxar para o Bender nos contar um pouquinho o que a Embrapa tem para nos disponibilizar nesse sentido. Oi? Foi. Assim, só para entenderem como é que a gente entrou com a lavoura de carne lá dentro, da nossa propriedade da empresa. O meu irmão ele se formou em agronomia, foi em 2024, e uma dos nossos planos e ideias da empresa é que ele plante lá em casa. Só que a empresa não teria como fazer o plantio em toda a área, não teria como começar já em toda a área, não seria o certo também. Então a gente pensou, certo, ele começa numa parte, vamos dizer a metade dessa área, e a outra metade vamos fazer o quê? A gente vai arrendar de novo para a soja? Ou a gente vai colocar gado? A gente trabalha com gado, eu e meu pai a gente trabalha com o gado. A gente gostaria de ter a pecuária ali retornando a esse campo. Aí entrou a pergunta da minha mãe. Tá, mas e vai pagar um arrendamento? A pecuária consegue pagar um arrendamento? Não é mais fácil a gente arrendar de volta? E aí a gente começou sobre o projeto. Então, a gente pegou de volta 40 hectares para começar esse projeto Lavoura de Carne, que dividimos em 3 potreiros, sendo que a gente fez a análise para trazer os dados para vocês de 1 ano e um pouquinho. Deu 396 dias de pastejo. Nesse período, foram 645 animais que circularam nesse período. Foram 3 ciclos.
o inverno de 24, o verão de 24 para 25 e o inverno de 25. Nesses 3 ciclos, a gente adubou, então foi colocado cloreto, MAP e ureia na entrada dos 3, sendo as forragens de azevém, trevo, cornichão e o sudão no verão. Posso já dizer algumas lotações, os dados? Tá. A lotação, o ganho médio diário da área total foi de 2,5 quilos. A lotação variava de 2,5 UA. E, com isso, a gente conseguiu ver alguns resultados. Nesse período, foi produzidos 39 toneladas de carne. Por hectare, 980 quilos. Oi? Isso é uma coisa, Sérgio, que, desculpa te interromper, Eduardo, nesse sentido, que nos deixou felizes, de certa forma, né? Porque há 3, 4 anos atrás, quando nós começamos a falar nessa alta produtividade, nós víamos poucos relatos. E ontem a Capororoca, o Eduardo, está aí nos acompanhando, o Eduardo já trouxe esse número, né? De que eles haviam passado dos 1.000 quilos produzidos por hectare. Hoje tu está nos trazendo 980. Quer dizer, nós temos alguns casos dentro do projeto a mesma coisa. Então, quer dizer, está mudando o patamar da conversa, né? Está mudando uma questão que eu não falei antes. A gente teve são 3 piquetes rotacionados, né, dentro desse sistema. E, até falando em números, então, a gente teve um desembolso de 6.300 por hectare, isso é algo. A gente teve a receita de 10.600, resultando 4.300 de resultado. Aí eu entreguei para minha mãe a resposta, deu 36 sacos de soja. Eu acho que dá um bom arrendamento de soja. Então, o resultado a gente conseguiu entregar. E o desafio, né, Zé Pedro, tu que trabalha conosco aí, o desafio dela era grande. Antes ela estava me contando o valor do arrendamento, como era conduzido, e posso dizer que, pelos números que a gente tem na região, o comparativo dela é alto. Não vou trazer os valores, não sei se... Mas é realmente um desafio grande. Mas, bem, Sérgio, eu queria te pedir o teu apoio nesse sentido. Tá? Porque um dos temas que a gente mais ouve por parte do produtor é a questão da safra. Né? Quer dizer, o que eu faria porque eu tenho que sair desses animais, dessas áreas que eu tenho de plantio de soja. E o que a Embrapa vem trabalhando nesse sentido? Então, Juliano, essa questão acho que é o que vai sempre nortear, né? Tanto o trabalho de pesquisa quanto o trabalho de assistência técnica e a introdução isso por parte do produtor. Uma questão que eu julgo como sendo fundamental, né? Dificilmente um produtor vai conseguir atingir esse nível tecnológico se não tiver apoio. Por que isso? Porque não é só um conhecimento. E eu já tenho ouvido produtores, né, de destaque que fazem sempre o mesmo comentário, as consultorias. Né? Então, tem o Eduardo esses dias lá em Dom Pedrito, ele falou quantas consultorias ele tinha na propriedade dele. O Gabriel Fernandes, ele falou quantas consultorias tem. Então, acho que esse é um passo importante. Né? Não adianta a gente ter a tecnologia, né, se a gente não souber como usá-la. Né? Botar R$ 6.500 no hectare, né, para gado de corte, vão chamar de louco, né, se vocês falar para algum setor, mas é louco. Né? Eu não boto isso numa lavoura de soja, vou botar isso para gado, para carne. Né? Então, a tecnologia ela existe, mas a gente precisa saber como utilizar. E aí a consultoria é fundamental, porque eu não sou consultor, minha área é transferência de tecnologia dentro da Embrapa, mas eu sou um cara privilegiado. Eu consigo andar em tudo que é lugar aí na volta. Né? A gente teve agora na Tecnoeste em Concórdia. Né? Amanhã eu vou à Soledade, né, num dia de campo da Emater, depois vou na Expo Direto, depois eu vou na Expo Agrofubra, e assim a gente vai indo para a Expo Inter, e em cada lugar desse tu colhe
Tu planta e depois tu colhe. Então, quando a gente está mostrando as tecnologias, as opções de forrageiras que a gente tem aqui, a gente está vendo o seguinte, bom, o que deu certo disso e o que não deu certo, e como é que a gente vai trabalhar. O que eu concluo nesses 15 anos que eu faço esse trabalho aqui com forrageiras na Embrapa? É que a propriedade precisa, de novo, fazer planejamento forrageiro. Nesse planejamento forrageiro, eu arrisco a dizer, eu não sei o percentual, né, mas eu arrisco a dizer que uma parte boa a propriedade tem que destinar para pastagem perene tropical. Tá? Por que isso? Isso dá segurança. Tá? Eu posso sair daquele momento crítico que é o que eu faço com, não terminei com o azevém, atrasou meu azevém, eu preciso liberar para plantar soja. O que eu vou fazer? Eu vou vender por R$1 a menos em quilo? Ou eu seguro, né, numa pastagem perene tropical que ela, a partir de outubro já me oferta pasto? Eu não preciso estar ganhando 1,2 kg, 1,5 kg ou 2 quilos que eu consigo ganhar com material de inverno, né, Madruga? Mas se eu não perder e ganhar 0,5 quilo, alguma coisinha a mais, e eu não perder esse R$1 na venda, não é um baita de um negócio, e eu seguro até o final do ano, quando está todo mundo comprando, né? Então, eu acho que, dentro desse planejamento, né, uma parte da propriedade eu preciso destinar para forragem tropical. E o que ela vai me trazer depois de benefício? Eu vou deixar lá 2 anos, 3, 4, 5, não sei. O consultor vai ajudar o produtor a planejar essas áreas, né? E pode até ser, né, como é muito comum, eu vou deixar aquela parte do banhado lá, que não dá para plantar, né? Eu vou botar aquela parte lá para fazer. Se drenar, vamos pegar aquele pedaço lá, que é o piorzinho da propriedade, mas vamos destinar. Porque quando a gente tiver que voltar, e o Eduardo usou isso aí na fala dele lá em Dom Pedrito, né? O resultado que a soja vai me trazer depois é espetacular. Nós temos problema de estiagem. Como é que nós vamos guardar água? Se eu tiver uma pastagem perene tropical, durante 3, 4 anos, eu vou ter um monte de sistema radicular lá embaixo, guardando água. Né? Se eu tenho uma estiagem, eu só dependo de uma pastagem anual, eu vou ter uma diminuição de oferta de pasto. Se eu tenho uma tropical perene, né, e a gente tem mostrado isso aqui atrás, depois até convido o pessoal para ir olhar, nós temos uma parcela aqui atrás de uma perene tropical, onde falhou o plantio no meio. Né? Falhou o plantio, o que veio ali? As anuais nossas, que são pastos de valor. Papuã, milhã, pé de galinha, né? Tem valor para os animais. Mas olhem ali a diferença de oferta de pasto. A gente vai ver a diferença só no tamanho, sem pensar quanto que a gente pode ter em termos de resultado, porque quando ela estiou, ela se entregou. E aí depois a tropical está ali segurando as pontas. Então, dentro dessa lógica, Juliano, destinar uma área da propriedade para a pecuária, para a integração, eu vou estar otimizando. Primeiro, vou estar colocando alta lotação, que eu vou trabalhar com muito mais do que 2,5, posso chegar a 4, 5. Terça-feira nós tivemos um evento ali na Embrapa, onde a Dayana trouxe o produtor lá de São Borja, o Sírio, e eles também começaram a utilizar as tropicais e destacaram muito um material que nem é da Embrapa, que é o Mavuno, com altas lotações, na ordem de 10 animais por hectare. Então, imagina se eu estou saindo da primavera com meus animais ali sem condições de vender, e eu vou para uma área dessa que eu posso concentrar. Né? Então, mas qual é o número? Não existe um número certo. Cada propriedade vai ter um. Eu posso pensar que talvez 10%, 15% da minha área seja o suficiente. Né? Outras vezes eu vou fazer o quê? Eu não tenho tudo isso, então talvez eu tenha que redimensionar o meu rebanho, porque não adianta também eu ter uma grande quantidade de animais e eu não estar ganhando em cima, não estou sendo eficiente, né, Madruga? E muitas vezes eu vou precisar fazer o quê? O clima está aí, eu vou precisar usar de insumo externo para completar. E aí vai me dizer o quê? Quanto que eu vou colocar em função do ganho. Aí é matemático. Tá bom, o preço está bom? Bem, então eu vou investir. Né? O Ronaldo, aqui do Sindicato de Rio Grande, estava aqui agora há pouco. Ele estava dizendo que ele desmama terneiro lá, ganhando 1,3 kg de ganho de peso, né, por dia. No curumi, com uma suplementação. Né? Então, são as estratégias que a gente vai utilizando em cada propriedade. Mas, em síntese,
Acho que o planejamento forrageiro, onde a gente vai utilizar um percentual de área perene, que eu vou utilizar por um tempo determinado, vou retornar nessa área com as culturas anuais, e nesse momento eu estou migrando para uma outra área. Pode ser o quê? Até aquela área que estava piorzinha em termos de produção de soja, de grão, né, que, de novo, eu vou usar bastante teu exemplo, tá, Eduardo? Então, depois tu me cobra, tá? Mas o que o Eduardo falou, assim, áreas ruins, né, tu passa a introduzir uma perene, dali a pouco tu vai retornar e vai ter o resultado. E só para finalizar, porque agora eu vi a Fernanda ali, que é a nossa colega pesquisadora, e ela ajudou muito no trabalho com o trevo persa. Até o trevo persa, hoje, a gente vê utilização em áreas dobradas, e não só em terras baixas. Né, então, quer dizer, a gente vai descobrindo que essas alternativas elas podem ir nos complementando. Trouxeste muito bem essa questão do pós, né, inverno, vamos dizer assim, e a gente, no que tem encontrado nesses grupos de produtores, é ou utilização das perenes, né, de verão, ou até mesmo o ponto que eu vou deixa para o Madruga aqui, que é especialista da área, mas que é a questão da suplementação, né? Então, seja ela para suplementar esse déficit de algumas forrageiras que nós temos, ou até mesmo para concentrar o número de animais e ter uma capacidade de suporte maior. Então, Madruga, vou pedir que tu saia nessa linha aí. Perfeito. Queria complementar, o Sérgio trouxe um ponto que são as tropicais. Desde 2016, as tropicais estão na nossa vida, e principalmente nas áreas baixas, a drenagem é limitante para a longevidade dessa planta. Tem vários produtores aqui. O Dudu, quando começou na Capororoca 6 anos atrás com a Mavuno, foi em cima de incentivo de convicção, porque eu já tinha um trabalho desde 2016 com ela em termos de GMD. O Rio Grande do Sul é o único lugar do Brasil que a gente pode ter pasto verde de qualidade de janeiro a dezembro. Não existe nada comparado. A gente vê muita gente fazendo alusão ao Brasil Central. O Brasil Central é uma fortaleza durante 5 a 7 meses do ano, na época das chuvas, na época das águas. Só que existem 5 meses de grande desafio. Se não tiver o fornecimento de proteinado, não existe pecuária no Brasil Central. Ou seja, é uma fortaleza que a gente pode replicar para cá. O gaúcho sempre teve orgulho do seu bioma, sobre o azevém, trevo, cornichão, só que isso é por 5 meses, por 6 meses. E a Embrapa nos traz muitos materiais que fazem parte da nossa vida há muitos anos, e trazendo novidades, e fazendo validação, e principalmente materiais que perduram em sistemas de características não tão favoráveis. É o que eu digo quando eu vou no Mato Grosso, quando eu estava no sul da Bahia, se nós temos resultados de 980 quilos, de 1.000 quilos, de 1.500 quilos, num clima de Rio Grande do Sul, com plantas tropicais, se adubarem e cuidarem do solo como nós fazemos, a gente tem uma condição muito pior de clima em relação ao Brasil. O Juliano me perguntou sobre a suplementação. Eu queria falar sobre planejamento forrageiro e suplementação de forma conjunta. O SEBRAE trabalha muito forte com isso. No caso da Capororoca, a Foco Pampiano dando suporte. No caso dela, a CIA junto. A Ganado está aí presente também. No Tonton, o Rodrigo Ferreira, nosso colega. A consultoria que está dentro da porteira, ela tem um papel formidável em levar essa tecnologia e, principalmente, medir essa tecnologia. Está aí meu amigo Vitor Mazei, sobrinho do nosso amigo Leonardo Mazei. Estamos no 10º ano de projeto Lavoura de Carne, um projeto que começou em 2017, com 62 hectares. Hoje trabalhamos dentro de uma ideia de 1.100 hectares, colocando investimentos na faixa de R$ 5.500, mas em cima de solidez, de constância, de medição. Porque tem muitos níveis, Juliano, conversava contigo antes, níveis de intensificação. E também a forma de começar. As 40 hectares é uma forma de começar. Se pegar 10% da área, hoje, Bender, 10, 20, 30% de uma área com perene tropical, uma perene tropical com um bom cuidado do solo, com uma calagem, com adubação, com o uso do nitrogênio, que o limitante está no uso do nitrogênio e na aplicação na hora correta desse nitrogênio. A suplementação, quanto melhor o pasto, menor o gasto. Eu citei várias consultorias, tem 7, 8 colegas da Tortuga presente aqui. Toda a pecuária intensiva precisa ser personalizada de acordo com cada propriedade, de acordo com o potencial da carteira de cada produtor e da capacidade do operacional e, principalmente, se dedicar inicialmente para quem quer mudar. Porque se tem
um insumo. O Desenvolve Pecuária trabalha muito isso, tem um grupo seleto de produtores hoje. A pessoa tem que querer mudar, tem que precisar e tem que querer. Hoje, está aqui meu amigo Rogério. O Rogério conhece propriedades que nós atendemos em comum lá em Rosário do Sul. Nós temos propriedades que conduzem 800 novilhos de recria e terminação por uma pessoa que não sabia ler e escrever, que durante 4 a 5 anos fez controle com X e bolinha de suplementação de 780 animais, que aprendeu a desenhar os números da balança, porque a proprietária acreditou que ele era possível e não tinha visita que eu ou o nosso time não chegasse na fazenda e ele não tirasse alguns minutos para poder nos mostrar o caderno. O professor Lobato teve no dia 26 de fevereiro de 2018, na Estância Santa Marta, junto com meu amigo Munir. Nós recebemos o evento Para Onde Irão os Novilhos, um projeto que tinha 100 hectares de tífito irrigado, com 400 quilos de adubo, 600 quilos de ureia, produzindo 2.400 quilos de carne. Num projeto de 1.800 hectares de aveia de inverno, com 200 hectares irrigada de verão. Então, se você tiver 20%, 30% de uma área de perene tropical, com uma taxa de lotação de 3 a 4 vezes uma pastagem de inverno, fecha o planejamento forrageiro. Eu acho que o grande segredo para o produtor, para o consultor que nos escuta, é conseguir imaginar a compra de um terneiro até o abate desse novilho. Se uma coisa que faz diferença em pecuária para trazer lucro e para deixar margem é constância. Eu não posso ganhar 1,2 kg, 1,1 kg, 1,3 kg na pastagem de inverno, vir para perda de peso ou manutenção de peso durante 4 meses. E a pastagem perene tropical, tão falada aqui, que para mim hoje em 100% dos projetos, seja de uma braquiária mais rústica, como uma marandu, como uma piatã, com as braquiárias híbridas, que eu sou fã particular pelo desempenho individual, principalmente a partir do 2º ano, né, porque no 1º ano quase todas as plantas têm um FDN baixo, o desempenho é muito bom. E a suplementação que o Juliano fala, nos paga essa consultoria, mas principalmente, quanto melhor o pasto, menor o gasto. Níveis de suplementação é como níveis de adubação, né? Para quem não começar com 100 quilos de adubo e 100 quilos de ureia, nunca vai saber o que faz 100 quilos de adubo, 100 quilos de ureia. Um gado bem mineralizado de janeiro a dezembro, uma suplementação estratégica de 0,1 do peso vivo, com pasto de qualidade, me entrega margem, me entrega resultado. A suplementação mais pesada, com 0,3, 0,5, até 1% do peso vivo, lembrando que 1% do peso vivo, a gente está falando de um animal que consome 2,5% do seu peso vivo. 1% é 40% da demanda nutricional. Isso tem que ser utilizado. Está aí nossos amigos do Minerva, o coqueiro foi muito citado ontem, Fazenda Cristal, tem várias pessoas trabalhando em cima de qualidade de carne. Quando se trabalha com a suplementação mais pesada, além de ter uma carcaça mais bem acabada, entregar uma carne como Santa Fé vai nos apresentar, além de ter mais qualidade, aumenta o potencial de taxa de lotação. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Quando se trabalha com ferramentas, com investimentos de 5, 6, 7, 8 reais, que é o uso de uma ração em cima de pastagem, mais importante que melhorar o desempenho é melhorar a taxa de lotação. Porque o que define lucro na pecuária é constância, taxa de lotação e desempenho. E não se faz um novilho bem acabado sem constância. Não se faz um novilho de 520, 550 quilos até 24 meses, 18 a 24, se não tiver constância de desempenho. Então, eu queria deixar essa mensagem. Personalize o seu projeto, defina o potencial da sua carteira, comece pequeno, se tiver que errar, errar pequeno, para acertar grande. Quero falar assim, que tem muita gente presente aqui. Semana passada, estava no projeto em Santana do Livramento, na sexta-feira, que nós temos uma meta de produzir 2.400 quilos e ficaremos entre 2.400 e 2.550 quilos, com investimento de R$16 mil, mas com um faturamento de R$28.800 projetado por uma venda de R$12,50 para animais para confinadores. Compra terneiro, só que nós estamos falando de 13 animais por hectare. Só que nós estamos falando de 200 kg de MAP, 150 kg de cloreto de potássio, 1.000 a 1.200 kg de ureia aplicado em projetos de irrigação. Ou seja, a pecuária ela merece estar nesse tipo de conversa. O Dudu fez várias contas de rotação de cultura. Né? Se trabalhar 4 a 5 anos na rotação de cultura, retorna plantando soja com uma raiz que pode ter até 5, 6 metros. Guarapuava, no Paraná, nós temos áreas com um celeiro de produtividade, de clima, de altitude, que é Guarapuava, onde sai aruana, sai braquiária, entra soja, entra outras culturas extremamente produtivas. A forma de começar é definindo muitas vezes a área que menos produz a lavoura, e a perene tropical, para quem é lavoureiro e é pecuarista, sabe que a janela de plantio do arroz ela existe,
a janela da soja existe, e se não tiver um pasto adubado, que pode ser um campo nativo, adubado, ou não tiver uma perene tropical, muitas vezes a janela para plantar uma pastagem anual, como o sorgo, milheto, sudão, ela vai ficar para dezembro, vai ficar para janeiro, depois que plantar o arroz e a soja. Então, a perene tropical, além de nos trazer o que o Brasil Central tem, que é taxa de lotação, desempenho individual, ela permite que esse lavoureiro, que é dono da pecuária também, tenha fôlego para plantar o arroz, plantar a soja e depois se dedicar para a plantagem de pastagens anuais. Porque a perene tropical, os pânicos um pouco mais cedo, as braquiárias um pouco mais tardio na primavera, e também no outono é o contrário, a braquiária avança um pouco mais, desde que bem adubada, o pânico se entrega um pouco mais cedo, mas este histograma forrageiro faz todo sentido. E a suplementação, Juliano, te digo assim, tem investimentos cabeça ano de R$200, R$400, R$1.000, precisa projetar a margem que se quer por boi e principalmente por hectare. Eu acho que toda vez que a gente ficar falando em pecuária intensiva e falar apenas do preço do terneiro e do preço do boi, muitas vezes, quando o cenário estiver, não agora de alta, como é 26, 27, muita gente vai se travar. Agora, se investir num hectare, R$5.000, e no melhor momento vai colher 12, no momento médio vai colher 10, e no momento não tão bom colher 8, tem margem. Como tu disseste, comparado, que entregasse a conta para a tua mãe, é mostrar que é possível sempre, não só no momento de qualidade. Então, níveis de intensificação diferem em qualquer projeto. Agora, tem que ter operacional e tem que ter o potencial de compra dos animais para consumir pastagem. Ontem de noite, conversava com um produtor de São Lourenço, que de 1.000 hectares de soja, nós tiramos 64 hectares para o projeto inicial, vai tirar mais 64, estamos com a braquiária híbrida Mavuno, e tem várias braquiárias híbridas de qualidade, deixando muito claro para o produtor, né, Bender, que às vezes está nos ouvindo e não tem muita... Nós temos braquiárias rústicas, que são mais resilientes, que são mais resistentes a manejos não tão perfeitos, e tem braquiárias híbridas que são mais exigentes de adubação, porém com suplementação menores e entregam desempenhos constantes de GMD próximo de 1 kg. Então, eu acho que, sim, tem muita ferramenta. Agora, não existe mais o tempo de aplicar alguma coisa isolada, ou adubo, ou suplemento, ou uso a melhor forragem, ou uso sal mineral. Eu acho que, assim, o manejo de sanidade, qualidade genética, a gente já tem de sobra para desempenho, então é aplicar tudo junto. Nível de intensificação e uma escadinha, degrau a degrau, para não se frustrar e para que o operacional e a carteira acompanhem. Importante isso que tu traz, Madruga, porque a gente vivencia muito disso na prática, né? Quer dizer, esse escalonamento, ele não é fácil. Subir essa escada não é fácil. E hoje de manhã eu conversava com a Maria Eduarda ali, né? E ela me trouxe disse, nós começamos fazendo um experimento, né? E eu brinquei com ela, digo, não, quem tem que fazer experimento é a Embrapa, né? Ou a URGS, ou o FEPEL, porque o experimento ele pode dar certo ou pode dar errado. A gente sempre discute muito disso. E que a gente deve utilizar o que já foi recomendado, já foi validado, né? Mas isso é difícil, porque na grande maioria das vezes a gente encontra um produtor descapitalizado, né? Tirando, e vamos lá, sempre com os dados que são apresentados, né, para onde irão os novilhos ou de onde virão os terneiros, que o professor Lobato conduz tão bem, o grande volume de pecuaristas ele ainda está com um número pequeno de animais, vamos dizer assim, né? E como fazer essa virada de chave nesses pequenos, médios negócios, vamos chamar assim, que é essa pecuária de 100 animais, de 200 animais, de 300 animais. Às vezes, quando começa essa intensificação de produção forrageira, falta caixa, né? Então, a gente discute muito, e eu acho que tu traz muito bem, essa questão do planejamento da estruturação do negócio, né? Dentro daquele tripé que eu comentei ali, parece que o nosso grande problema é fazer a comida. Esse é o primeiro problema a ser solucionado, mas nós temos outros, né? Às vezes é a capacidade de suporte que isso vai me propiciar, né? De me faltar depois colheitadeiras para toda aquela comida que eu tenho. Então, esse programa tem que ser muito bem estruturado, e isso a gente acha importante deixar claro para todos aqueles que nos ouvem sempre, é que não é só comprar semente, adubo e jogar na terra, né? A gente viu muita gente, e recebe esse contraponto quando a gente está promovendo essa pecuária intensiva, trazendo aquele grande problema. Não, mas eu já fiz, né? Mas comprou o animal da categoria equivocada, porque se oportunizou numa feira ou alguma coisa desse tipo, colocou num momento, manejou de forma incorreta, e a gente não, nesse grau de negócio, isso não é permitido, né?
Então, Eduarda, queria que tu nos trouxesse. Antes de passar... Tá. Me ouvindo? Eu acho que... Estou falhando. Acertar a categoria animal. E também queria deixar um recado só que me faltou. Suplementação numa pecuária intensiva, que se cuida do pasto, que se faz a lavoura de pasto como base, ela não é mais para suprir carência. Ela é um adubo de rumen para melhorar esse desempenho em 20%, 30%, 40% do desempenho individual. E por que é importante falar isso? Quando se fala 300 gramas adicionais, parece pouco. Se eu tenho 10 animais, são 3 quilos produzidos a mais. 3 quilos em 200 dias, estou falando de 600 quilos produzidos a mais. O ganho adicional de uma boa suplementação, e fica à vontade para escolher a empresa que for. Roberto Barcelos falava isso num evento que eu participei no Fórum da Carne da Cotrijal do ano passado, junto com o Desenvolve Pecuária. Não existe boi castrado sem suplementação. Boi castrado sem suplementação não vai ter carne de qualidade num boi jovem. Boi jovem precisa ter níveis de suplementação para botar acabamento, marmoreio para participar da qualidade de carne, que foi lançado aqui ao Fundo da Carne na terça-feira, que é a carne que o gaúcho tem de diferente. Então, a gente não pode ficar com as coisas do passado ainda. Níveis de suplementação estão aí para melhorar lucro do negócio. Então, assim, uma pastagem de alta qualidade, seja ela de inverno, de verão ou perene, ela não está mais aí para suprir carência, está para potencializar desempenho. E a margem dessa suplementação paga o investimento do adubo e da ureia. E queria concordar contigo no que tu dissesse. Acertar a categoria animal e definir o momento de venda. Eu não posso fazer uma pecuária com investimento de R$ 6.500, que eu não tenho a definição de quando eu vou vender, para quem eu vou vender e a projeção do que eu vou vender. Isso precisa mudar. Talvez 80% dos projetos de pecuária não tenham definido o seu histograma financeiro de entrada e de saída. Então, isso é bem importante acompanhar o projeto, principalmente o intensivo. Eu acho que foi muito bem abordado ontem, né, a importância de termos parcerias, seja elas para as aquisições ou sejam elas para as comercializações, né? Isso é uma coisa que nós notamos ao longo da caminhada, que todos aqueles bons produtores que nós enxergamos que tiveram a virada de chave, de alguma forma eles construíram parcerias ao longo disso. Então, cabe destacar tanto na venda como na compra. Mas, Maria Eduarda, queria que tu nos trouxesse um pouquinho disso, na prática, para aquele produtor que diz assim, tá, eu quero criar o meu projeto. Como é que vocês iniciaram? O que foi determinante? Que ponto vocês arrancaram, vamos dizer assim? Para nós, a gente decidiu, a categoria seria, na verdade, qual é a finalidade para nós? O que a gente queria colocar ali dentro daquele sistema para ter esse retorno? Foi decidido, então, ter a parte de terminação. No início, começamos com bois, né? Porque era a gente estava com uma deficiência dentro do nosso... Oi? Alô? Até então, vocês faziam um ciclo completo? Não, a gente tem. Só que a gente queria terminar o nosso novilho, que não conseguíamos nesse período de inverno, né? A gente saía da pastagem e muitas vezes não era todo o lote que estava já pronto, terminado. E foi um dos motivos que a gente pensou em começar com eles. Sobre o manejo, também tem a questão que tudo que vocês falaram é certo, mas lá em casa a gente teve 2 problemas. A seca, que foi o nosso Sudão, nesse verão que a gente teve, foi um problema grandíssimo para nós. A gente, nos 2 plantios, negou as 2 chuvas para nós. E também a falta, de certa forma, de comunicação dentro da propriedade. Porque a gente teve um problema sério na ressemeadura do azevém dentro dela. E isso é custo, isso é tempo, porque no outro ano a gente tem que repor. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que o produtor que vai começar, ele tem que imaginar... tu tem que ter uma noção do teu negócio, do que tu pode investir, qual é o tamanho da tua perna para conseguir dar esse passo para frente,
a gente começou nos 40 hectares, mas como é que a gente chegou nesse número? Foi fazendo todas as contas de todas as despesas que a gente ia ter, tendo uma noção do que a gente ia, o que os 40 hectares iam suportar e ia nos responder. E a gente tem a gente fala várias vezes lá em casa que não adianta a gente querer ter uma pastagem boa, não adianta a gente querer colocar uma lotação grande em cima daquela pastagem e não pensar em dar-lhe... Oi? Agora foi. E não dar alimento para nosso pasto, que é o nosso principal. Não adianta a gente não pensar em adubar ou pensar assim, se pede 100 quilos de cloreto, mas eu vou botar 50. Ou não adianta, e outra, não adianta querer também botar 150, que vai ser um custo a mais. Lá em casa foi mais ou menos isso. A gente foi conforme o passo e conforme dava. Beleza, pessoal, uma coisa que a Marcela me pediu, que nos outros dias não foi possível, mas foi que abrisse para perguntas. Então, aqueles que tiverem interesse em fazer algum questionamento, tá, podem levantar a mão aí, que o Alan está com o microfone e a gente pode trocar um pouco dessa experiência aí. Mas eu acho, só para complementar isso que tu traz, nós temos comentado, nós tivemos oportunidade com esses grupos que nós trabalhamos de visitar outros modelos produtivos, né, que podiam ser interessantes para nós copiarmos. E em centros de pesquisas que visitamos, nós visitamos o INTA, INTA, né, nesses últimos anos, e Paraná também, fizemos uma missão a Paraná. A importância e o potencial que ainda nós temos, eu acho que nesses próximos 20 anos aí nós vamos ter que botar muito foco nisso, Sérgio, que é biologia de solo, né? Acho que a gente trabalha muito pouco ou conhece muito pouco ainda da importância disso dentro do nosso negócio. E pouca gente está considerando isso. Então, acho que é um ponto que a gente não podia deixar passar aqui, de quanto nós vamos ter que passar a conhecer mais sobre biologia do solo nesses próximos anos. Madruga, tu queria fazer a escolha da área, a localização na propriedade, né? Porque muitas vezes assim, vou botar a pecuária no sistema, ou vou fazer uma pecuária intensiva. Normalmente a gente olha na beira das mangueiras, na frente da sede, um lavorão de soja, um lavorão de arroz. E eu quero dizer para vocês que um curral, né, tá aí o Caco, hoje investimentos que precisam, um tronco, uma balança, chip, bastão, um banheiro, um manejo sanitário intensivo para se ter resultado. Então, muitas vezes as pessoas colocam um projeto de pecuária numa ILP e está a 8 quilômetros de uma mangueira, num curral. Então, assim, eu quero dizer para vocês que comecem pelas áreas próximas da sede, próximas da mangueira, porque uma mangueira bem feita, um curral bem feito, com tronco, balança, a gente está falando de 300, 400 mil reais de investimento. O trator tem roda, colheitadeira, tem roda, pulverizador, tem roda, o boi não tem roda. O boi não pode caminhar demais. A gente tem que aprender com gado de leite. Quanto menor o deslocamento, maior o desempenho. Então, assim, queria deixar esse recado. Hoje tem propriedades de 700 hectares de soja, que nós pegamos 70, 100 hectares de soja, lugares que produzem bastante, mas que está ao redor da mangueira, do centro de manejo. Então, eu queria fazer esse alerta, porque às vezes a gente vê manejo sendo colocado, uma pecuária intensiva, convivendo com a lavoura, mas extremamente mal localizado no sistema, que não permite pesagem, não permite atuação sanitária, e isso tudo faz parte do resultado. Não se chega no resultado só com adubo, só com ureia, a gente precisa ter planta certa, solo corrigido. Eu acho que talvez o grande avanço dos trabalhos de lavoura de carne, que a gente trabalha ao longo dos anos, é cuidar desse solo como uma lavoura, como uma agricultura de precisão faz. Aí nós temos todo o potencial de qualquer tipo de planta, seja de anual ou perene. Queria chamar só a atenção para isso. Acerte o local do projeto, porque essa logística, isso serve para qualquer estado do Brasil. Então, quanto maior a propriedade, mais importante esse alerta. São pequenas coisas, né, Madruga, que ao longo da caminhada a gente vai se dando conta do tamanho e da importância de cada uma. Esses dias eu conversava com um produtor,
o ponto de compra dos animais, né? Tu ter disponibilidade forrageira e o quanto eu quero acertar a compra. Eu quero aquele preço que daqui a um pouco é um pouco menor do que o mercado está praticando, eu busco a famosa barbada, né, Sérgio? E o quanto eu estou deixando de ganhar, o quanto isso está me custando dentro do sistema, né? Nós fizemos uma conta rápida, quer dizer, a cada dia que eu deixo de produzir com esse meu animal em cima de um azevém que está com potencial de colheita, né? Nesse animal de 200 quilos que nós temos nessas lavouras de carne, isso significa quase 6, 7 centavos ao dia, né? Então, quer dizer, se eu não comprei o animal hoje, ele amanhã me custa, se hoje ele está 14, ele amanhã me custa 14,6, mesmo que eu pague 14, que eu desembolse os 14 reais, ele me custou 14,6. Aí tu diz, tá, mas é 6 centavos. Não, mas quantas vezes nós demoramos 10, 15 dias para tentar achar aquele animal que é mais barato, que é mais em conta, e aí esses 10 dias significam 60 centavos, 60 centavos, 70 centavos, né? E eu não botei ele e eu estou perdendo potencial produtivo naquela área ali pela intensificação que eu tenho dentro do negócio. Então, são vários pontos. Quem me acompanha aí sabe que o Rogério está aí, o Rodrigo está aí, eu falo muito nos canos que nós temos dentro da propriedade vazando, né? E que a gente precisa vir fechando esses canos dos maiores aos menores, né? E que muitas vezes aquele menor é o que está mais próximo a mim, e eu estou vendo ele, eu sempre trato esse cano como o cano do preço, quer dizer, ele me impacta, né? E às vezes é uma torneira pingando, é um vazamento mínimo, essa questão do preço, quando eu estou, na verdade, com um cano estourado atrás do meu galpão lá, que é o meu potencial produtivo deixando de ser explorado, né? Então, são vários pontos que, ao longo dessa caminhada de transformação de uma produtividade baixa ou mediana, a gente precisa ir acompanhando, né, para não deixar espaço. Não deixar espaço. É difícil, tá? Quando a gente vê pronto, parece muito fácil, mas não é, senão todo mundo já tinha feito. Tenho certeza que todos aqueles produtores que estão aqui, ou aqueles técnicos que estão aqui, sabem da dificuldade dessa transformação. Mas hoje o que a gente tem certeza é que é possível, né, que demanda energia, demanda trabalho, e que a gente tem que tocar. O Sérgio tinha me pedido o microfone. Só, se me permite, Maria Eduarda, fazer um comentário da pergunta que a gente fez, como começar, né? Eu, quando comecei a trabalhar na Embrapa, eu conheci o Arthur Chinelato, né, que é o mentor do programa Balde Cheio da Embrapa, né, para a área de leite. E as primeiras vezes que eu ouvi ele falar sobre o projeto, me chamou a atenção, né, porque a gente sempre vai começar um projeto, a pergunta assim, de onde é que vai vir o dinheiro, né? Mas eu não tenho dinheiro para fazer, como é que eu começo, né? Daí o Arthur sempre diz assim, quanto tu tem? Eu não tenho nada, nem um centavo. Quantos animais tu tem? Aí o cara, tenho 10, 15, 20. Todos estão produzindo? Não. Qual delas tu pode vender que não vai te atrapalhar, né? Faz dinheiro. Nós temos, às vezes, animais que estão ali empatando, né? Faz dinheiro. Pega esse dinheiro e investe, né? E aí tu começa. Podia ser meio hectare, 5, 10, 40, né? Mas pensar nessa lógica de quê? De reconversão dos recursos dentro da propriedade. Então, acho que esse é um caminho. O Balde Cheio nos remete a esse tipo de raciocínio. Agora, para fazer isso, né, Juliano, de novo, tem que ter alguém que oriente. Por quê? Porque nós precisamos medir. Se nós não tivermos números, como é que a gente vai saber se o negócio está bom ou não? E aí vem um outro problema que eu percebo, né? A minha experiência é muito mais com gado leiteiro, mas eu arrisco a dizer que mais de 90% das propriedades leiteiras, né, e aí o Madruga pode me corrigir os números, né, não tem análise de custo de produção. Agora a crise do leite está aí, o preço do leite baixo, né? Quanto custa eu produzir 1 litro de leite hoje? A grande maioria não sabe. E se nós for para a pecuária, quanto é que custa 1 quilo de carne, né, para que eu possa ter esses ganhos? Então, a gestão da propriedade é o primeiro passo, né? Não tem como eu ter um negócio e eu não fazer conta. Eu tenho que saber quanto de imposto, o ex-ministro falava aqui, né, a questão da tributação, né? Bom, eu tenho que pagar 31% para o governo, né, ou 28% que vai ser agora. Como é que eu vou fazer para pagar esse imposto?
se eu não fizer conta? Né? E aí a pergunta da tua mãe é salutar, né? Então não é mais negócio eu arrendar, porque aí é 8 certinho ou arriscar 36. Já está em 12, 14, né? E aí, só para mudar um pouquinho a prosa, né? Sérgio, não muda. Não. Deixa eu entrar na tua conversa. Custo de produção é uma coisa que a gente dá muito valor, né? A gestão desses dados, né? A Tortuga adquiriu, há 4, 5 anos atrás, a Prodap, por causa dos softwares, para poder lançar esses dados, né? Porque, às vezes, tem tanta informação coletada numa propriedade, mas não é utilizada. Também só medir e não tomar atitude, pouco resolve. O custo de produção de uma pecuária intensiva hoje, a gente está falando de animais de 200 a 400 quilos, com um custo de quilo produzido de R$ 13,50 a R$ 6,00, contabilizado todos os custos da propriedade. Quando se faz esse trabalho de focar na pecuária intensiva, da recria, com esse custo de produção, o boi pode cair de R$ 12,00 para 10, que tem margem. Dos 200 aos 400 quilos é a grande fórmula do Rio Grande do Sul ou Pará para se ganhar dinheiro. Porque essa terminação, quando se tem contratos com boi de qualidade, frigoríficos que pagam por mais qualidade de acabamento, a gente tem que saber que esses últimos 100 quilos, muitas vezes o custo desse quilo produzido vai estar de R$ 8 a R$ 12,00. Então, muitas vezes, se não tiver tido uma recria extremamente eficiente, seja para pecuária intensiva, extensiva ou semi, e aí tem espaço para confinamento, para semi-confinamento, né? O animal de recria, se durante 60 dias, num vazio forrageiro por questões climáticas, por falta de chuva, por excesso de chuva, se tiver que empatar o desempenho, mas garantir meio quilo de desempenho, pelo menos meio quilo de desempenho, se paga. Então, sim, dominar custo de produção é o que a agricultura faz há muitos anos. E dentro do nosso trabalho, eu queria, por isso que eu pedi a palavra, tocasse nesse ponto. Muito se fala do preço final, muito se fala do preço da reposição, e pouco se domina do custo de produção. Eu acho que a grande fortaleza dos nossos projetos, que duram, que prosperam e que se mantêm ao longo dos anos, é dominar custo de produção para avançar. Perfeito, Madruga. E o outro ponto que eu gostaria de tocar, também que a Maria Eduarda falou, né, da frustração, né? Semeou, deu seca e não veio. Né? Isso é o mais comum. Né? Não raro a gente ouve produtores dizendo, mas eu semeei, será que era semente ruim? Né? Aí chama o vendedor da semente, né? Tua semente não presta, não nasceu. Né? Então, a plantabilidade é saber fazer lavoura de pastagem, como se faz lavoura de soja e de arroz, no nível que a gente tem hoje. Eu acho que é o passo número 1 para o sucesso nesse cenário. Obviamente que a gente vai ter intempéries climáticas. Né? A gente vai frustrar, porque eu esperava, a previsão do tempo era boa, semeei e não veio, escapou pelo lado. Né? Choveu no vizinho, mas não choveu lá em casa. Vai acontecer. E aí entra de novo a estratégia, como é que eu faço isso? E a Madruga falou, bom, eu posso trabalhar com uma perene já estabelecida, mas para estabelecer a perene eu tenho que planejar isso antes. Então, a minha experiência tem mostrado que o sucesso da implantação de pastagem perene passa por cuidar na implantação. Não posso pensar que plantar pânico e braquiária é igual a tirar azeveia e aveia no inverno, que eu atiro, vem uma chuva, germina e vem embora. Aí é só botar adubo. Tropical, não. Eu tenho que fazer essa semente encostar no solo, não posso enterrar demais. Então, eu vou passar uma grade em cima, 5 centímetros de solo. Não vai. Na programação, nós convidamos o diretor da Sementes Bom Amigo e ele abordou justamente isso. Ele mostrou como é que se produz semente de pânico e braquiária no Centro-Oeste. É incrível. As máquinas, né, que fazem a varredura, né, a sucção daquela semente no chão, não é um espetáculo. Então, hoje tem tecnologia para produzir semente de boa qualidade. As empresas têm semente de boa qualidade. E aí eu vou lá e vou enterrar demais, não vai dar resultado. Aqui, nessas nossas áreas, o que eu tenho observado é preferível fazer semeadura a lanço e usar um rolo compactador a ter que fazer uma grade de enterrar semente. Então, os resultados vão ser sempre muito melhores quando a gente tiver esse cuidado na implantação. E aí, outra questão, só para te passar a palavra, devolver a palavra, Juliano, a gente não pode ter medo.
né? E depois eu convido vocês para visitar aqui. A gente passa isso aqui dentro da vitrine da Embrapa, sempre. Estou vendo o Gabriel aqui, que é meu estagiário. O Gabriel ajudou a semear umas 3, 4 vezes aí, né? E aí o que acontecia? Vinha invasora, porque elas são mais lentas da arrancada, né? E aí a gente se assusta. Pá, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Não te preocupa. A invasora que a gente tem aí é papuã, milhã e pé de galinha. O gado come. Na segunda ou na terceira vez que o gado passar e eu tiver com uma boa mineralização, uma boa adubação, a perene vai sobressair. Ela vai se destacar. E aí ela vai arrancar e depois vai embora. Então, não precisa... a gente tem que garantir que ela germinou. Ela germinou, depois ela vai conseguir competir com essas invasoras boas que a gente tem aí para fornecer para os animais. Obrigado, Sérgio. Vou fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, aproveitando principalmente a presença do Eduardo aqui, que teve conosco lá no ano passado. Qual a visão de vocês com relação à metade norte? Tá. A gente tem batalhado muito e vamos para lá agora, para Não Me Toque, para falar sobre pecuária na metade norte, que é um, vamos dizer assim, um ciclo inverso do que a gente está falando aqui. Como vocês entendem esses 4 milhões de hectares, 3 milhões de hectares que o Rio Grande do Sul não aproveita para a gente fazer uma pecuária mais produtiva aqui? Eu queria muito ouvir, e eu sei a opinião do Eduardo, porque eu estava com ele lá, mas acho que é um tempo que a gente não podia deixar fora aqui. O Rio Grande do Sul tem 2 metades, não vamos esquecer disso. Dr. João Gaspar, muito boa. A gente vê uma evolução, principalmente para quem tem investimento em estrutura. Eu acho que não dá para pensar uma pecuária sem cerca, sem curral, sem investimentos básicos. Como se a gente for ver uma agricultura, 300 hectares de lavoura, a gente está falando de 5, 6 milhões em maquinário. E quando se faz um projeto de pecuária, a gente está falando de uma boa mangueira, de uma boa cerca, de um bom banheiro, de um tronco, de balança, de coxos para suplementação, de coxos de bebedouro, de qualidade, para se ter resultado. Então, assim, eu acho que tem uma questão cultural, mas tem uma questão de falta de estrutura e muitas propriedades do norte do estado que deixaram em desuso, sucatearam as estruturas, é difícil retornar. Mas comparado com as questões de investimentos que se fazem na agricultura, é infinitamente menor esse valor. Fazer a roda girar novamente para quem tirou do seu sistema, para quem não tem mais cerca, para quem não tem curral, eu acho que é o principal desafio. Agora, pega o exemplo do Grupo 300, que esteve aqui presente, está aqui presente, nosso amigo Luiz Augusto do Moncel. Estamos lá desde 2018, no começo do projeto. Se começou com 800 terneiros no inverno, porque o preço do trigo não era tão atrativo. Se chegou a comprar 11 mil terneiros em 2021. Ou seja, hoje tem 3 mil hectares, numa rotação de inverno de praticamente 10 mil hectares, que é ocupado com pecuária. Mas com um confinamento, com know-how de produção de comida, a silagem de milho, que para quem está no norte do estado é de grande facilidade de produção, porque está na cultura, está intrínseco ao seu sistema, hoje tem um confinamento de 7.500 cabeças para terminar esses animais no período para entregar um boi para janeiro, para fevereiro, e depois um boi para junho, para julho. Ou seja, eu enxergo muito a produção de comida e a armazenagem de comida, que aqui no sul, na metade sul, na fronteira oeste, na região central, também existe esse potencial, é de guardar comida no momento de fartura, porque seja as perenes tropicais, as anuais de verão e principalmente as de inverno, temos condições de armazenar comida na forma de silagem, de pré-secado, de feno. Então, eu enxergo que tem uma evolução grande do gringo voltando para a pecuária. Claro que quando o terneiro bate 14, 15, 16 reais, existe uma certa retração, porque eles têm, num primeiro momento, a comparação do preço do terneiro com o preço do boi, mas quando se trabalha a verticalização desse hectare, tudo fica melhor. Porque esse deságio, porque nós estamos falando aqui, o Juliano, o Bender, eu, Maria, ser eficiente comprando um animal a 12 e vendendo a 13 é uma coisa. Ser eficiente comprando um animal a 15, como é o mercado do terneiro, para vender esse boi a 12 e 13, tem que ser muito mais eficiente, mas não mais só no indivíduo, no hectare. Então, eu penso que nós temos vários projetos de exemplo hoje no norte do estado, que deveria ser já muito mais, que está deixando 10% da área, 15% da área de verão, fazendo rotação de cultura com anuais de verão ou com perenes tropicais.
eu enxergo como um grande potencial. As frustrações de lavouras dos últimos 5 anos está ajudando muito nesse incentivo, e acredito que o trabalho do Desenvolve Pecuário, o nosso apoio, os eventos que a gente tem feito junto no norte do estado, levando informação com responsabilidade em cima de números que são concretos, tende a melhorar muito esse projeto. Mas não resta dúvida que o grande potencial é uma recria feita de 4 a 5 meses e uma terminação confinada ou semi-confinada, aproveitando todo o maquinário dessa agricultura para armazenar comida e tratar boi. Então, eu enxergo muito com potencial, que nem acontece no oeste paranaense, no Planalto Norte catarinense. Regiões extremamente valorizadas, arrendamentos de soja, patamar de 20 a 25 sacos por hectare, mas que uma pecuária onde deixa 36, 40, 50 sacos de margem líquida por hectare, tem espaço. Seja a pasto, mas principalmente verticalizando com o uso de grãos. Complementando, acho que o Madruga colocou muito bem isso, seu João, principalmente a questão técnica e estrutural. Nós temos alguns projetos de integração lavoura-pecuária que atuam na metade norte, né, noroeste, norte e noroeste, e a gente vê como, olhando de fora, na década de 80, 90, ali ficou famosa uma figura da China, né, que era um tigre adormecido, né, foi capa de uma revista, que dizia a hora que esse tigre, né, o tigre asiático, acordar. E, mal comparando, né, quer dizer, é um potencial produtivo muito grande. Quer dizer, a hora que se souber explorar esse entre safras, vamos chamar assim, isso vai ser muito importante, porque praticamente se coloca o gado todo do Rio Grande do Sul, né, se nós falarmos em 4 milhões de hectares, se coloca quase todo o gado nessa etapa inverno. Mas o que a gente tem visto dentro dos projetos é que quem entra não sai mais. Quem bota a pecuária dentro do sistema não tira. Né? Pelos resultados não só produtivos da pecuária, mas pelos impactos na lavoura. Então, tá sendo muito importante essa troca. Bom, como já deu para ver, né, começou a rodar a carne, né? Só me permite fazer um comentário com relação à sua pergunta. Eu acho que essa visão do produtor de grãos, né, do norte do estado, investindo na pecuária, vai ajudar, de certa forma, a um problema que eu percebo que nós temos nessa região sul aqui, que é o quê? Nós temos, a grande maioria, pelo que eu conheço, né, nós temos uma situação do dono da terra, né, que arrenda, e aí fica naquela situação, bom, eu arrendo para a lavoura e depois eu uso na pecuária. E nós viemos numa situação de dificuldade nessa relação, porque normalmente, quando eu estou com a pecuária lá no finalzinho de setembro, né, para devolver para o dono da terra, eu faço de tudo para tirar o máximo possível, não sobra nada, né? E aí depois eu também não boto nada de adubo nessa pastagem de inverno, porque não vai se pagar, né, porque vai ser pouco tempo. Então, na medida que a gente conseguir ter essa experiência do norte, onde o pessoal tem mais know-how em produção de grãos, né, em áreas dobradas, e começa a utilizar a pecuária, eu acredito que isso vai trazer um resultado positivo para cá, porque a gente vai ter um caminho para poder a gente chegar num acordo, né, entre o arrendatário, né, e o produtor e o dono, porque acho que esse é um grande fio da meada, né? Quando a gente conseguir fazer com que essas duas pontas aí, né, consigam trabalhar juntos, eu acho que a gente vai melhorar muito os nossos índices, né? Acho que temos perguntas. Eu gostaria de saber da pesquisa do BRS Curumim no desempenho do terneiro desmamado dos 6 meses aos 12 meses. Eu tenho uma areazinha, até cheguei lá graças ao Sérgio, e eu estava priorizando categorias acima de 12 meses. Achei que por palatabilidade, desempenho ruminal e tal, não seria indicado o terneiro desmamado. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, se fosse possível. Eu sou muito sincero nas minhas falas, pessoal. Eu sempre digo que tem coisas que eu sei e respondo, outras eu não sei.
Dentro desse trabalho que eu fiz aqui, eu não tenho dados científicos para te dar números, né? Lembrando, assim, o nosso centro de pesquisa aqui é um centro de terras baixas, né? A nossa unidade aqui, onde o animal ele é um componente do sistema de produção, né? A gente utiliza as forrageiras, né, para utilizar dentro desse sistema de produção. Então, infelizmente, nós não temos ainda dados científicos que nos mostrem, né, quanto que ele pode ter de ganho. O que eu posso te dizer? Né? Eu posso te dizer aquilo que eu ouço, que são essas informações. Então, agora de manhã, por exemplo, o Ronaldo Zeklinski, aqui de Rio Grande, nos passou essa informação. Ele ganha 1,3 kg, né, com terneiros de 100 quilos, ofertando 2%. No coxo, de um concentrado de 18%. Né? Nós temos, para mim, assim, o relato mais antigo é de um ex-colega da Emater, Daniel Anclan, lá em Derrubadas, lá na fronteira com Santa Catarina, onde ele investiu no curumim com 50 hectares, e ele fazia três sistemas de produção, né? Um ele estava com gado confinado, o outro ele fazia meio confinamento e meio curumim, e o outro era totalmente no curumim. E ele sempre trabalhava com médias de 700 gramas a 1,2 kg de ganho de peso diário. E aí as categorias animais, muitas vezes, é que vão definir isso, né? O Madruga falou muito bem, a questão de genética, tudo isso vai interferir, né? O que eu percebo, assim, né? De novo, né? Nós não vamos conseguir fazer acabamento de carcaça, nós não vamos conseguir ter a maior eficiência de ganho de peso com uma cultivar, por melhor que ela seja, né? Uma forrageira, melhor que ela seja, se a gente não entender a dieta, né? Que é a sintonia fina. Né? E aí isso está relacionado a valor, né? Quanto que eu estou comprando, quanto que eu estou vendendo, né? Ontem, não falando de curumim, mas falando da fala da Iane e do Círio no evento da Embrapa lá, eles fizeram o seguinte: eles diminuíram a lotação, porque no primeiro ano, quando eles implantaram as perenes, eles tiveram a questão climática, e aí eles tiveram que abrir mão de suplementar muito para conseguir ter o ganho de peso. E aí eles ficaram preocupados, porque na época eles pagaram 10 e venderam a 12. Mas agora estavam pagando 15 para vender a 12. E aí como é que fica? Então a decisão nesse momento foi qual? Bom, vamos reduzir a compra, ter menos animais para ter mais garantia de que eu não precise ter tanto gasto, como o Madruga falou, assim, ó, o volumoso vai me definir quanto que eu vou ter que investir. Se o momento está bom, eu posso investir mais. Agora, se o momento não está tão bom, eu tenho que ter mais cuidado. Mas, enfim, eu acho que o curumim tem um potencial muito grande de produção, por conta do quê? Das análises que a gente tem feito, as análises bromatológicas têm mostrado isso, né? Teor de proteína elevado, né? Teor de FDN para as tropicais excelente, né? Teor energético muito bom. E agora, mais recentemente, com um trabalho que a gente faz até com um parceiro comercial nosso que está aí, que é o Valdoir. O Valdoir ele planta curumim para os produtores, né? O Valdoir também faz silagem de curumim, né? E é impressionante, assim, né? Tu abre um saco de silagem para um animal que nunca comeu silagem de curumim, come na hora. Né? Tem uma palatabilidade, uma aceitabilidade incrível. Né? E ele está colhendo na faixa de 120 toneladas de silagem por hectare, em 2 cortes de silagem. Não tem grão, não tem grão. Vai ser o suficiente? Não, mas é um material diferenciado. Então, eu particularmente acredito que ele possa contribuir muito, né, nessa estratégia. Professor Lobato, está inscrito. Bom dia, senhores. A quem eu não cumprimentei. Eu alerto a vocês que segurem a carne, porque eu vou falar durante 1 hora. Porque eu quero iniciar cumprimentando o João Gaspar e quero sair dos cumprimentos, é o objetivo, mas não posso deixar de mencionar a qualidade do conteúdo destas 3 manhãs. Parabéns a quem pensou a construção desses painéis e a qualidade, a maturidade, o conhecimento, como hoje de manhã, nesse momento, nós estamos tendo, desses colegas. Parabéns, juventude, você é um exemplo de que
se você está fazendo ali, onde eu estarei ao lado amanhã, se vocês estão fazendo como exemplo da juventude, atualmente, esse exemplo de como iniciar um projeto mais intensivo, imagina o que vocês estarão fazendo nos próximos 50 anos. Costumo dizer que eu invejo, eu gostaria de acompanhá-los. Bem, pessoal, parabéns, João Gaspar, Cleia, a dedicação que vocês estão tendo. E eu hoje estou na Farsul, e dizer a vocês que, relembrando essa metralhadora giratória de pensamentos e de memórias que me ocorrem, eu estava em 73, em Dom Pedrito, fazendo palestra, e na lateral do parque tinha um boiadeiro. Eu fui espiar o que tinha dentro do boiadeiro. Nelore boi de bola. Os canela finas. Isso é 73. Faço a conta. Ou seja, eu posso, por isso eu ironizei de falar 1 hora, eu devia ter apontado e não apontei nada, à exceção de agora, de 15 minutos atrás, pensando nas 3 manhãs que nós tivemos. Então, os exemplos que aqui foram trazidos, o Lara, por exemplo, né, o Tonton, o Lara, o pai dele foi aluno, da primeira turma que eu dei aula em 73. Era um dos 80 professores que compunham o curso lá na agronomia ou na veterinária. Daria 160 professores. Bom, pessoal, assim, João Gaspar mencionou, eu costumo dizer, o Rio Grande somos nós, faça a sua parte. Ou seja, aos pecuaristas que estão aqui, agropecuaristas, amanhã, quando estiverem na sua propriedade, você é um dos 260 mil pecuaristas do Estado. O que você vai tomar de atitude amanhã num projeto inicial de mudar, intensificar a pecuária? Para quem já iniciou, tipo dessa menina, eu conheço o pai. Que mais? Que mais naqueles campos dobrados, tapados de soja? Então, pessoal, fazem só 60 anos que o curso de mestrado no Estado do Rio Grande do Sul começou em Porto Alegre, num convênio MEC-USAID. Só 60 anos. Tudo que foi criado daqui para cá, de lá para cá, vocês imaginem o que foi criado, as alternativas que estão aí, meu colega da Embrapa, identificando qual é o seu solo. Nós temos, eu sou antigo, nós temos 75 diferentes unidades de mapeamentos de solo. Hoje rotulados com outros nomes, latossolo, plintossolos. Mas são 75 diferentes unidades de mapeamentos. O que vocês propõem para a Serra do Sudeste aqui, chegando na terra do meu pai, a Serra das Asperezas? Erifor e Devon? Ali na Serra das Asperezas. São 75 diferentes pacientes, pensando em solo, mais clima, mais microclima. Microclima, nós não somos clima temperado, tanto não somos clima temperado que nós temos inundados de carrapato. Inundados de carrapato, sugando, prejudicando o desempenho. Ser colonizado é algo. Agora, continuar, nós somos 2 climas subtropicais. Nós temos que nos conscientizarmos disto. Que genética animal, e genética que eu digo não é com padrão racial, mas com conteúdo genético para essa diversidade de solos, climas. Olhem o mapa do Rio Grande, só querendo ficar no Rio Grande. Bom, a Silvia, da ANC, está aqui. Quantos produtores comerciais têm seus rebanhos dentro de um programa de seleção e de desempenho? Quantos produtores dos 260 mil estão dentro de um programa de seleção? Para selecionar o que deve ficar, que tem desempenho, que desmama o terneiro pesado, que tem o novilho que recria melhor? Quantos têm suas vacas? Ou vão continuar dizendo, olhando o padrão racial, genética?
Qual é o conteúdo genético da vaca, da novilha que vai produzir o novilho dos sonhos? Bom, pessoal, me desculpem, mas eu não quero falar uma hora. Diversidade de solos, só 60 anos. O que vamos fazer amanhã? Esses 260 mil pecuaristas, a grosso modo, os produtores que têm até 300 hectares, daí saem cerca de 1 milhão de terneiros. Qual é o potencial genético para responder à adubação e à suplementação que o Madruga, mais uma vez brilhante, traz? Qual é a resposta animal para pagar a conta? Ou vai ficar, tem boizinho amigo lá que gosta de ficar mais um pouco, saem todos e eles ficam, ele ou outros ficam. Quando é que nós vamos dar valor à heterozigose? Não sei se vocês sabem, mas carne Angus na Grã-Bretanha tem que ser no mínimo 50%, pode ser 100%, full breed. Mas tem que ter no mínimo 50%. Aí pode ser meio sangue charolês, limosão, lá. Eu perguntei para 3 para me certificar. E nós aqui no subtrópico continuamos sendo colonizados por aquelas raças que nos colonizaram. Enquanto batemos palma para o Brasil, que responde com braquiária e com Nelore tropical. Como disse o Roberto Rodrigues, há anos atrás. O sucesso do Brasil em pecuária se deve a Nelore braquiária. Visão de paulista, centro-oeste, homem idolatrado por mim também. Então, nós temos essas vicissitudes de clima. Assis Brasil, há 115 anos, escrevia no diário ali da Granja de Pedras Altas. O clima do Rio Grande é anárquico. Vamos aprender quando? Que é anárquico. Sem o conhecimento da época, eles diziam o que nós vivemos hoje. Já falava, está lá no diário da Granja de Pedras Altas, carrapato, seca e geada. E aí, sermos colonizados, vamos lá olhar o decalque que eu tenho na minha caminhonete. Vamos olhar, é taurina. Fico feliz. Mas, só para concluir, não me provoca, senão... Outra coisa que tem que ser incluída no discurso, na proposta, nesses exemplos que vocês trazem, em solos específicos, num do Moncel, recentemente, no noroeste do estado, em latossolos, eu não conheço a propriedade. Lamento não conhecer. Mas que solo tem esses prodígios e que pessoas estão ali? Que atitudes estão sendo tomadas? Então, pessoal, guria, com todo respeito, o que você tem para construir a base, o conhecimento gerado nos últimos 60 anos, e eu sou suspeito em dizer, a mudança começou no início do curso de mestrado em Porto Alegre, em 65, num convênio MEC-USAID, com a Universidade de Wisconsin. Eu sou um produto disso, porque o meu mestrado terminou em 72. E eu tive a oportunidade de aprender com os americanos que estavam em Porto Alegre. Seja na área forrageira, seja com Don Hargrove, que me botou na cabeça eficiência reprodutiva. E aí, vamos cutucar aos palestrantes hoje. Cadê o gado de cria? Não foi mencionado. Vamos pegar os dados médicos, que volta e meia o João Gaspar me solicita, que a minha fonte de informação segura é o que o produtor declara na inspetoria veterinária. Se ele tem 999 animais, quais as categorias, ou se ele tem 5 animais. Mas ele declara da inspetoria. Então, os dados que volta e meia eu uso, não tem terneiros ou não tem novilhos que eu não uso, os dados que eu tiro da Secretaria da Agricultura são embasados naquilo que o produtor declara na sua inspetoria veterinária. Enquanto invernador em Jaguarão, eu fazendo a minha declaração com um colega, voltou o que fez a declaração anterior à minha. Ele diz assim, me esqueci fulano, colega inspetor, me esqueci fulano, a véia tem uma vaca. Ele voltou para dizer que a senhora, a mãe dele, também tinha uma vaca naquela inspetoria. Isso para mim é marcante. Ou seja, tudo aquilo que se diz da nossa pecuária
se não estiver declarado correto, vira uma mentira oficial brasileira em Paris, na OMISA. Sai da inspetoria, vai para a regional, vai para Porto Alegre vai a Brasília, e Brasília junta o Brasil e manda para Paris. Minha gente, efeitos no solo, bosta e urina e os hábitos de pastejo afetando fertilidade do solo. E digo para vocês, tem muita integração, que é desintegração lavoura-pecuária nesse estado. Se vê Vossoroca, onde estão as curvas de nível? Onde estão as curvas de nível em solos declivosos? Onde estão terraços para plantio direto? Onde estão? Ou já esqueceram a necessidade de curvas de nível? Onde vocês enxergam curvas de nível ou terraço mais largo nesse estado? Onde? Na metade sul, que é onde eu habito? Bom, senhores, desculpe. Efeitos no solo. Aquilo que você não enxerga. Essas benesses de uma integração lavoura-pecuária bem feita, que esse menino, o Lara, ontem, deu um exemplo com o proprietário. Enfim, digo isso, e me desculpe, para todos pensarem. Mas, por último, o Rio Grande somos nós, faça a sua parte, e o que você vai fazer amanhã, se aproveitou destas 3 manhãs magníficas. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, professor, pelas suas contribuições, mas em certo momento da sua fala, e eu fico feliz de aproveitar que a Silvia está aí, porque sim, a gente de alguma forma vem trabalhando através de parcerias, né, e temos um piloto, não é um grande volume, mas é um início, né, o Vinícius está aí, também está trabalhando, onde justamente a gente vai trabalhar o Promebo comercial nessa parceria do Sebrae com a ANC, com as empresas de consultoria, trazendo, porque a gente entende sim que a vaca é parte muito importante dentro dessa composição genética que, de certa forma, fica esquecida, né? Então, fico contente que o senhor também tem essa preocupação aí que a gente vem levantando e abordando e construindo essas parcerias. Bom, pessoal, pelo adiantado da hora, né, eu queria agradecer a Maria Eduarda, né, que se disponibilizou a vir, contar um pouco da sua trajetória, parabenizar, né, Maria Eduarda, porque eu não conhecia o teu trabalho, e não só a ti, também o Rodrigo, que eu sei que atua lá como consultor contigo, e fiquei muito contente de saber e conhecer o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Tá? Então, transmite aqui os meus parabéns a ti, mas transmite a tua família por ter, principalmente, aceito o desafio, né, de ir buscar esse desenvolvimento. Eu queria agradecer a todos, o Rodrigo, por ter me convidado a poder falar um pouquinho do que acontece lá em casa. A gente tenta sempre fazer o melhor, buscar sempre informações para melhorar. A consultoria também é o nosso guia, é o nosso mapa, né? A gente vai indo, a gente anda junto. E eu não... Obrigada pelos parabéns, mas não é só para mim. Tu pode ter certeza que é uma equipe de 5 lá em casa e cada um tem o seu papel fundamental. Muito obrigada por me ouvirem. Espero que eu consiga ter fornecido um pouco de informação. Madruga, mais uma vez, agradecer a parceria de sempre, né, e trazer esse teu conhecimento, que não é só regional, mas sim, né, uma abrangência bastante ampla do trabalho que tu vem desenvolvendo aí. Obrigado, Juliano, te agradeço, e parabéns pelo incentivo a todo o tamanho de propriedade. O professor Lobato fala sobre a cria, e a gente sabe que a cria tem propriedades de 50 hectares a 5.000 hectares, nós não podemos conviver com uma cria que tem uma taxa de desmama de 50%. Nós não podemos desmamar apenas 100 quilos de terneiro por vaca ano, que isso não paga conta, isso tira 70% dos produtores de cria saem da atividade por não ganhar dinheiro. Então, a preocupação, professor, o senhor é um entusiasta, né, com tantos anos de colaboração, fazer esse resumo desses 3 dias. Né, foi falado muita coisa importante, se 10% disso for aplicado, muda muito o projeto. E muitos dos projetos que a gente não teve tempo de mencionar aqui, tem a cria como base, tem a cria como principal negócio, né, buscando desmamar já mais de 2, 3 terneiros por hectare. Então, assim, a conta do boi
é os quilos produzidos, é a carcaça vendida para o frigorífico, e no gado de cria é taxa de desmama, quilo desmamado vaca ano por hectare. Então, acho que isso é uma preocupação prudente. Nós estamos no bioma, como o senhor falou, Serra do Sudeste, Serra das Asperezas, Piratini, Erval, Caçapava, é um lugar que tem uma predisposição, e o gado de cria é um negócio muito importante. Agora, melhorar essas taxas, achar pulmões, achar espaços que permitam ter verticalização de produção. Numa propriedade de cerro, numa propriedade de mato, muitas vezes você não vai ter esse nível de produtividade, mas pode ter 10%, 20% dessa área produzindo 10 a 20 vezes mais. É o que faz a lavoura. Uma lavoura que produz 80 sacos de soja de média, tem lugares produzindo 110 e lugares produzindo 30. Se a gente tiver uma propriedade de 100 hectares e mapear 20 hectares e nesses 20 verticalizar, nós vamos elevar a produção dos 100%. Então, eu queria agradecer as palavras do professor, reforçar os parabéns pela Arena Pecuária dentro de um evento de agricultura de muita importância. E um grande abraço a todos. O nosso time fica à disposição. Desenvolve Pecuária, junto com o Universo Pecuária. Parabéns, que sigamos tendo a pecuária com holofote. Como disse ontem, não pode ser, como disse o Davi, não pode ser a bolinha do ping-pong. Ela tem que fazer parte da mesa, ela tem que estar na programação. Então, conte com o nosso time, conte com a gente para poder verticalizar e invista em pecuária sempre, não agora que o preço está bom. Pecuária é um ótimo negócio. Beleza, parabéns. Sérgio, te parabenizar, né, em nome da Embrapa, né, a Federarroz, pela organização da feira. Acho que está consagrada já, não, né, só o crescimento que se teve do ano passado para cá, a gente é notável, todo mundo, o que a gente tem ouvido ao longo desses últimos 3 dias aí, sem dúvida alguma já é sucesso. Então, peço a ti as considerações finais. Só agradecer muito a todos que ficaram aqui nos escutando, né? Agradecer as palavras do professor Lobato, para a gente refletir, né? Agradecer muito a oportunidade de conhecer, Maria Eduarda, porque eu acho que o futuro passa por isso, pela sucessão familiar, passa pela introdução de novos técnicos, né? Eu falo das forrageiras, mas a maior parte do trabalho são os estagiários que me acompanham aqui. A grande vantagem é que nós estamos do lado da universidade. Então, o pessoal, quando vem fazer as visitas das aulas aqui na vitrine, eu sempre digo para eles, né, eu troco a força abraçal de vocês pela minha experiência. E tem dado certo, porque o pessoal tem ajudado a gente a construir e tem saído daqui com uma experiência bem legal com relação a essas forrageiras, né? E, mais uma vez, agradecer, Marcela, pela nossa parceria, né, que seja eterna e que a gente, o ano que vem, possa ampliá-la, né? Eu acho que a Embrapa só tem a ganhar com tudo isso, né? Muito feliz dessa parceria da Embrapa com a Federarroz para a realização da abertura aqui. E nós temos, vocês olhem para o lado, nós temos muito espaço ainda, né? O pessoal da Federarroz diz assim, já está lotado, não tem mais onde botar expositor, né? Tem muito espaço, né? Acho que a gente tem muito a construir com a iniciativa privada, com as parcerias, e todo mundo no final quer a mesma coisa, né? O produtor quer ganhar dinheiro, né? Para ele ganhar dinheiro, ele tem que investir, não cai do céu. Para ele investir, precisa da tecnologia das empresas, né? Para ele fazer bom investimento, tem que ter técnico que oriente, tem que ter consultoria, né? E a Embrapa, para continuar uma empresa pública, precisa que o setor esteja forte para poder continuar pagando os impostos que o Abreira falou, porque se não tiver retorno dos impostos, a empresa também não se justifica. Então, muito obrigado a todos aí e até, já encerrando, né, até a próxima abertura da colheita. Bom, eu queria iniciar minha despedida agradecendo, então, ao IDPEC, né, o Instituto Desenvolve Pecuária, que é promotor desse espaço da Arena, junto com o Universo Pecuária, a Marcela, a Cia, todo mundo que se engajou aí na criação do espaço e no desenvolvimento desses 3 dias que foram maravilhosos, né? Mas, para todos, talvez o recado que eu gostaria de deixar é o seguinte, faz 3 dias que nós estamos discutindo pecuária aqui, e pecuária é uma paixão. Tenho certeza que todos aqueles que estão aqui têm paixão pela pecuária, né?
Mas eu acho que, além de paixão, nós precisamos ter orgulho do que nós viemos fazendo. Então, observem se nós estamos tendo orgulho daquilo que nós viemos desenvolvendo dentro do nosso negócio. Porque se ainda não tivermos, está na hora de mudar. Muito obrigado. Pessoal, queria agradecer, reforçar o agradecimento, né? Tem aqui uma lembrancinha do Universo Pecuária, né? Da Arena Pecuária para vocês. Então, vou pedir uma ajuda aqui para o Juliano entregar e nós finalizarmos com uma foto. Mas, reforçando o que foi dito, né? Mas eu acho que é importante, resumindo esses 3 dias, né? Agradecemos o aceite do convite de todos para estarem aqui, mas certamente não desmerecendo as empresas, pesquisadores, técnicos, moderadores que estavam aqui, mas de tudo o que mais nos foi falado é a importância de estarem produtores. Então, por isso eu quero reforçar o parabéns a ti. A gente sabe que falar em casa, falar para os próximos é muito fácil, né? Para o produtor ter que sair, enfrentar público e falar no microfone é um desafio muito grande, mas certamente todo o setor só cresce quando os resultados que realmente estão acontecendo nas propriedades vêm a público. Então, parabenizo de novo, né? E eu tenho certeza que todo mundo ganha com isso, e a gente vai, com certeza, cada vez mais convidar mais produtores para estarem sendo protagonistas das rodas de debate, porque é aí que está o resultado. Então, muito obrigada a todos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a Karen também, que está aí.